Irmãos queridos, a paz do Senhor a todos. Eu me chamo Mavinier Moraes, estamos aqui na Comunidade Evangélica do Cristo Vivo, situada na EQLP 6/10, Área Especial B, Brasília DF. E hoje, irmãos, nós vamos ouvir o testemunho do nosso pastor José Carlos, que está aqui hoje justamente com a sua esposa, a pastora Clarinete. E pastor, eu gostaria de iniciar essa entrevista te perguntando como que era a sua vida antes de você conhecer a Cristo. Bom, primeiramente eu quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo e a todos os ouvintes. Eu saudo também com a paz do Senhor Jesus. Amém? Bom, meus amigos, o que eu tenho falado no meu testemunho é que antes de eu conhecer a Jesus Cristo, eu andava numa vida, vamos dizer assim, demoníaca, porque não tinha conhecimento de Cristo, não tinha conhecimento da palavra do Senhor, E quando foi um tempo, comecei a passar por umas lutas terríveis, onde eu sofri acidentes com automóvel, tive traumatismo craniano, minha esposa me largou e eu eu já bebia muito e passei a beber muito mais, Tava sem responsabilidade com meus filhos, porque a minha esposa, quando me deixou com os 2 filhos, e ela ficou quase um ano fora de casa, praticamente, e foi aonde uma mulher de Deus, que me conhecia, começou a falar de Jesus para mim, e pediu que eu fosse visitar a igreja. Ela até falou para mim: não quero que você seja crente, eu só quero que você vá lá e visite a igreja. Eu já estava atribulado com perca da mulher, já tinha passado pelo hospital, com a cabeça rachada, e sem contar vários sofrimentos que eu tive antes, que se eu for contar vai tomar muito tempo, É muito grande, muito extenso, vai ficar para outra hora, eu só estou dando uma resumida, E foi aonde eu resolvi ir para a igreja, no convite dessa irmã. E cheguei lá na igreja, o homem de Deus começou a falar de Jesus, pregar a palavra do Senhor. Foi aonde eu senti o chamado de Deus, E ali eu aceitei Jesus Cristo como o único salvador da minha alma, E ao aceitar Jesus Cristo, as coisas começou a fluir, na minha vida, porque os irmãos agarraram, aquela luta que eu estava com ela, vivendo ela, me ajudaram, me aconselharam, falando que Deus ia trazer a minha esposa de volta, E que as coisas iam mudar. E eu acreditei. Nós morávamos 13 anos juntos e não era casado. E assim, para a gente ser batizado, a gente teria que casar, E aí foi onde eu resolvi com a minha esposa nós casarmos. E casamos no civil, casamos na igreja. E ao passar do tempo, nessa igreja Comunidade Evangélica do Cristo Vivo, Deus foi nos abençoando cada dia mais, E eu tive que tomar uma decisão também, porque a minha esposa só voltaria para mim só voltaria a morar comigo se eu saísse da casa da minha mãe, porque eu morava na casa da minha mãe, não pagava aluguel. E eu pensei comigo mesmo: como é que eu vou pagar aluguel se o dinheiro que eu recebo não dá para pagar aluguel, Mas aí eu agi pela fé, porque eu estava servindo a Cristo agora, Estava tendo novidade de vida, estava conhecendo a palavra do Senhor, os irmãos da igreja Comunidade Evangélica do Cristo Vivo estavam me ajudando em oração, e eu peguei e saí da casa da minha mãe e fui morar de aluguel. E passei um ano morando de aluguel e ficava pensando comigo mesmo como é que eu ia
comprar uma casa. O dinheiro que eu recebo do meu trabalho, mal dá para me pagar o aluguel e me sustentar com os meus filhos. Mas, como eu era enfatizado, orientado pela Igreja Comunidade Evangélica do Cristo Vivo, né, que eu tinha que estar ali em constante oração, buscando a Deus, com os ensinamentos, né, dos pastores da Comunidade Evangélica do Cristo Vivo, né, e todos os membros da igreja também, naquela época também, me ajudaram em oração, e eu também orando de dia e de noite. No espaço de 1 ano, o Senhor me deu a minha casa. Eu deixei de pagar aluguel, né, e fui morar na minha própria casa. E com espaço de pouco tempo, aquele que pagava aluguel passou a receber aluguel, né? Deus me deu a graça para me construir, ampliar ali mais a casa e fazer alguns cômodos para alugar. E aquele homem que outra hora não tinha nem onde morar, estava com a vida derrotada, né? Com seu casamento acabado, a sua família destruída. Quando veio a Cristo, através desse ministério, Comunidade Evangélica do Cristo Vivo, foi aonde a minha vida e a vida da minha esposa foi restaurada e também a vida dos meus filhos. Pastor, e voltando um pouquinho lá no início, eu sei que você passou por muitas dificuldades, muitas humilhações. Eu queria assim que você relatasse aos nossos ouvintes um pouquinho disso a respeito, como que era o seu convívio familiar com os seus pais, como que foi essa trajetória da sua vida? A trajetória da minha vida, meus amados queridos, antes de eu ser cristão, era uma vida atribulada, porque eu fui criado com a minha mãe e um padrasto, onde o padrasto bebia muito, né? Ele bebia demais e chegava a espancar a minha mãe, né? A gente passava dificuldades financeiras, chegou momentos de eu ter que tomar decisão com os meus irmãos, a gente sendo pequeno, de sair em casa, né, pedindo para comer, pedindo um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão. A gente chegou num estado tão difícil da vida que a gente já não pedia mais aqui no PSU, né? A gente ia lá pro lado de Taguatinga, então a gente passou a pedir esmola, né, para poder comer. E chegava com um pouco de arroz, um pouco de feijão, é onde ali minha mãe fazia comida, né, para a gente se alimentar. Então foi uma pessoa muito sofrida, aonde a gente não tinha condições de comprar um calçado. Eu lembro que o primeiro calçado que eu tive foi um sapato que me deram, um sapato de um deficiente físico. E aquilo ali foi uma maior alegria para mim, porque eu nunca tinha calçado um sapato. E quando eu calcei aquele sapato, eu fiquei muito alegre, né? Tinha quantos anos, pastor, quando aconteceu isso? Eu tinha mais ou menos uma faixa de uns 12 para 13 anos, né? E as dificuldades sempre aumentando. Eu morava num quarto com meus irmãos, e naquele quarto ali tinha um colchão jogado no chão, onde o chão não tinha cimento nenhum, era só na terra. E o colchão jogado no chão, aonde ali eu e os meus irmãos, quando eu falo gente, porque eu estou falando que eram os irmãos que deitavam naquele colchão, e aquele colchão ali costumava entrar rato ali dentro, porque era em cima da terra, né? E a gente dormia ali, todo mundo ali naquele colchão, a maior sujeira, né? Coisa assim, situação difícil de pobreza, de miséria, até que chegou um tempo que eu não estava mais aguentando aquela situação e eu tomei uma decisão, né? Peguei aquele colchão que estava ali no chão e joguei fora. Falei, todo mundo agora vai se virar. Vai ter que se virar, arrumar um lugar para dormir, porque a gente não vai mais ficar nessa situação. E ali eu joguei aquele colchão fora e os meus irmãos, né, foram para o quarto dormir, que eles eram menores, foram dormir com a minha mãe, com o meu padrasto, e eu fiquei no quarto. E não tinha cama para mim dormir. E aonde eu fui? Eu fui no lixo, né, no lixão. Peguei um casco de geladeira velha e coloquei aquele casco ali dentro do quarto de geladeira e dormi em cima daquele casco de geladeira sem forrar, irmão, sem forro. Não tinha um lençol para... Só tinha um cobertor para me cobrir, mas não tinha lençol para colocar ali
aquele casco de geladeira. Então foi um sofrimento muito grande, onde eu pensava no colchão direto, sabe? Que eu tinha jogado fora, porque foi luta, né? E o sofrimento, né, de criança, de adolescente, foi tão terrível, porque aí a coisa, quanto mais eu ia crescendo, ficando adolescente, de criança, ficando adolescente, até ficar rapazinho, né, as coisas, em vez de melhorar, fazia era piorar mais ainda, né? Porque tinha ali, irmãos, alguma coisa, sei lá, alguma coisa demoníaca ali que deixava a gente naquele sofrimento, naquela situação difícil, né? Se eu for contar para os irmãos, mesmo a minha vida desde criança foi vida sofrida, né? Foi vida sofrida que eu me lembro que quando eu era criança, mais ou menos de aproximadamente uns 6 anos para 5 anos, o meu padrasto tentou me jogar dentro de uma privada. Então você imagina isso. Não sei se os irmãos sabem o que é privada, para quem que não sabe. Privada antigamente era um buraco que era feito na terra, né? E tinha uma casinha, né, como se fosse um banheiro e um buraco para a pessoa fazer as suas necessidades ali. E o meu padrasto quis me jogar ali. E quando ele foi me jogar, eu criança, eu lembro que eu abria as perninhas, né, ficava apoiado na beira do buraco e ele me empurrando para me jogar, e ali eu gritando naquele desespero, né? E graças a Deus aparecia vizinhos, né, para nos socorrer. Fui uma pessoa assim que sofri muito também na mão da minha mãe, por fato dela não ter o conhecimento de Cristo, né? Vivia também uma vida atribulada. Minha mãe serviu o espiritismo, né? Aproximadamente uns 40 anos de espiritismo, então não tinha conhecimento de Deus, e ela me batia muito, né? Ela me bateu de bainha de facão, me bateu de fio de ferro, me bateu de pau, me bateu de arame, né? Então, eu era para ser uma pessoa traumatizada, né? E, na verdade, naquele tempo eu tinha trauma mesmo, né? E tem outras coisas também que aconteceu na minha vida, irmãos, que eu acho que, se for falar agora no momento, é muito pesado. Talvez não vai ser compreensível por muita gente, né? Mas quero falar para os irmãos que não ficou nenhum trauma na minha vida depois que eu aceitei Jesus Cristo, porque eu aceitei Jesus de verdade. E quando eu aceitei Jesus, eu nunca me afastei do Senhor Jesus Cristo. Eu entreguei por inteiro. E ao entregar a minha vida a Jesus, irmãos, houve um processo de libertação. E esse processo de libertação, né, passei por muitas lutas. Mas Deus foi me dando discernimento que Ele estava comigo naquela luta, que era necessário passar por aquela luta, porque eu já não estava mais na maldição, eu estava debaixo da mão do Senhor. E como tinha muita carga negativa, muita bagagem da minha vida, né? Por causa, devido ao sofrimento que eu tinha antes, né? Coisas que estava dentro do meu coração, que tinha que ser limpo, o Senhor foi trabalhando. E Ele teve que me privar de algumas coisas, né, para trabalhar na minha vida. E nisso eu fui aprendendo que era Deus que estava comigo, e passando por luta, uma luta daqui, uma luta dali, e Deus mostrando que estava comigo, né, e Deus foi se revelando para mim de forma sobrenatural, né? Aonde chegou um determinado tempo que poderia vir qualquer luta para mim, que eu já não estava mais nem aí, porque eu sabia que aquela luta, Jesus estava comigo. Eu sabia que agora eu era uma nova criatura, né? E que o Senhor tinha um plano, um propósito na minha vida. Por isso eu estou firme com Jesus até hoje, né? Não vou abandonar Jesus, né? Não vou abandonar Jesus de jeito nenhum, e nunca pensei nisso. Embora as lutas veio mesmo com gosto, né? Porque o inimigo se levanta para querer frustrar os planos do Senhor na nossa vida, mas graças a Deus, até aqui o Senhor tem me sustentado. Amém? Amém. Glória a Deus, pastor. Pastora Clarinete, eu queria te perguntar, como que é a diferença hoje no comportamento do seu esposo? Como foi a forma que você o conheceu e como que ele está hoje na presença de Cristo? Bom, ele, antes de vir a Cristo, né, de aceitar Jesus, ele era um homem que bebia, chegava em casa, quebrava tudo e me deixava sozinha.
Depois que ele veio para Cristo, aceitou Jesus, ele foi transformado, né? Eu me lembro que quando eu me separei dele e que ele foi para a igreja, Comunidade Evangélica do Cristo Vivo, eu falei para ele que só voltaria para ele se Deus mudasse ele. E eu fui acompanhando ele para a igreja, né? E eu vi realmente que ele estava mudado. E aí teve certo tempo que ele mudou tanto que eu falei assim, Senhor, mas eu falei que só se ele mudasse, mas não tanto, né? Porque ele estava colocando algumas coisas para a gente usar, fazer, né? Mas eu pedi para Deus mudar ele, né? Então hoje ele é um homem de Deus, né? Deus transformou ele de uma forma assim especial. É um homem de oração, né? Um homem que cuida de mim, dos nossos filhos, né? É um homem de Deus, um grande homem de Deus. E como foi para você descobrir o seu chamado pastoral? Fui chegar ao pastoreado pela obediência e pela entrega total ao Senhor Jesus Cristo, até que o Senhor me fez ser reconhecido pelos homens deste ministério, os homens e mulheres de Deus. Irmãos, o pastor José Carlos, ele pastoreia nossa igreja, também Comunidade Evangélica do Cristo Vivo, que fica ali em Senador Canedo, em Goiânia, não é isso, pastora? E eu quero saber, pastor, como está sendo a experiência de hoje estar ali na liderança de uma igreja, à frente de um rebanho? Hoje eu vejo que é uma responsabilidade muito grande, porque quando eu comecei a fazer a obra, minha obra era mais missionária. Então eu passei a perceber que era muito fácil, você consagra a sua vida aqui, e você vai lá, e você prega a palavra, né? E muitas vezes Deus manda você levar uma palavra de correção, né? E aí você deixa depois o pastor local lá se virar com aquela palavra que foi deixada lá. Então era uma responsabilidade muito grande, né? Então de deixar a palavra missionária tanto para o pastor local que estava lá para poder orientar as ovelhas, né? Daquela palavra que foi levada por Deus através do missionário, que no caso seria eu. Né? E hoje eu estou pastoreando, né? E eu vejo tanto que é árduo, irmãos. Árduo por quê? Porque a responsabilidade é muito grande, muito grande. Ser pastor, né? Ter o nome de pastor é muito fácil. Agora, pastorear na direção de Deus, pela doutrina da palavra do Senhor, não é para qualquer um, irmãos. É só para os pastores que são chamados por Deus. Amém? Pastor José Carlos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem de fé, de esperança aos nossos ouvintes, porque você passou por momentos de muitas lutas, dificuldades, humilhações, mas nós vemos hoje a diferença no seu comportamento, no seu estilo de vida, vemos também que não ficou nenhum trauma. E nesse momento várias pessoas passam talvez por essa mesma situação que você vivenciou anteriormente. E eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores a esse respeito. O que eu posso falar para os irmãos é que se alguém falar para você de Jesus, falar da palavra do Senhor, aceite a palavra do Senhor. Porque se alguém falar para você, crer no Senhor Jesus Cristo e será salva tu e a tua casa, é só você acreditar. Porque assim vai acontecer, porque o nosso Deus vela pela sua palavra. Isso aconteceu comigo. Alguém falou de Jesus para mim, eu fui à igreja, ouvi a palavra do Senhor, aceitei a palavra do Senhor, obedeci a palavra do Senhor e hoje eu vivo o poder e da presença do Senhor na minha vida. Amém? Irmãos, esse é o poder de Deus. Estamos aqui falando a respeito de um Deus que cura, que salva e que liberta. Que se você abrir o seu coração, assim como o pastor José Carlos, sua esposa, a pastora Clarinete, Deus tem o poder de entrar na sua vida e transformá-la, assim como nós ouvimos aqui. Que você, irmãos, aceite o convite da graça, como está lá em Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus abençoe a todos.